Existe algo acontecendo dentro do seu corpo agora e você nem imagina. Milhares de pessoas estão sofrendo com fadiga, ansiedade e confusão mental sem saber que tudo começa no intestino. Um pequeno vazamento nessa barreira pode estar permitindo que toxinas escapem e ataquem o seu cérebro, dia após dia. E o mais assustador: os alimentos que causam isso estão no seu prato. Talvez até no café da manhã de hoje. Este vídeo tem caráter exclusivamente informativo e educacional. As informações aqui apresentadas não substituem a orientação de um profissional de saúde. Antes de fazer qualquer mudança na sua dieta ou estilo de vida, consulte um médico ou nutricionista. Você já sentiu como se sua energia simplesmente desaparecesse sem motivo aparente? Ou aquela névoa mental que parece deixar tudo mais lento, até seus pensamentos? E se eu te dissesse que a causa pode estar escondida dentro do seu próprio corpo, vazando pouco a pouco todos os dias? Existe um inimigo silencioso que está corroendo sua saúde de dentro para fora. E o pior, ele começa exatamente no seu intestino. Dentro de você, existe uma barreira microscópica responsável por proteger o que entra e o que fica de fora. Mas quando essa parede começa a rachar, toxinas, bactérias e pedaços de alimentos não digeridos atravessam para o seu sangue, acendendo um alerta em todo o corpo. Esse fenômeno é chamado de intestino permeável, e ele não se limita ao seu sistema digestivo. Quando essas inflamações viajam até o cérebro, elas provocam sintomas tão variados que muita gente nunca imagina que a origem está no abdômen. E o mais curioso é que esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele é alimentado, literalmente, por aquilo que colocamos no prato. Certos alimentos estão abrindo essas brechas no intestino todos os dias, e muitos deles parecem completamente inofensivos. Mas o que realmente está por trás desse vazamento interno e por que ele também afeta o seu cérebro? Imagine uma muralha invisível dentro do seu corpo, trabalhando dia e noite para proteger você. Agora imagine pequenas rachaduras se formando nessa muralha. E por elas, escapando toxinas, bactérias e resíduos que jamais deveriam entrar na corrente sanguínea. É exatamente isso que acontece quando o intestino começa a vazar. Esse fenômeno, conhecido como intestino permeável, transforma uma barreira protetora em uma porta aberta para a inflamação. Dentro do intestino, milhões de células se alinham lado a lado como tijolos de uma parede. Elas são mantidas unidas por conexões microscópicas chamadas junções apertadas, responsáveis por controlar o que passa para o sangue. Quando essa estrutura se danifica, por estresse, má alimentação ou substâncias químicas, ela deixa brechas por onde invasores escapam. O sistema imunológico entra em alerta, disparando uma reação em cadeia de inflamações que podem atingir órgãos distantes. E é aí que o cérebro entra em cena. Essa inflamação viaja pelo nervo vago, uma espécie de autoestrada que liga o intestino diretamente à mente. O resultado? Cansaço constante, ansiedade, dificuldade de concentração e até névoa mental. É como se o cérebro começasse a vazar também. Mas afinal, o que está abrindo essas brechas no seu intestino e alimentando todo esse ciclo? O problema e a solução podem estar mais perto do que você imagina, no seu prato. Você acreditaria se eu dissesse que alguns dos alimentos que você considera saudáveis estão, na verdade, destruindo seu intestino por dentro? É isso mesmo. O que parece uma simples refeição pode estar abrindo pequenas brechas na barreira que deveria proteger seu corpo. O resultado? Inflamações silenciosas, fadiga constante e até alterações no humor, tudo começando com o que está no seu prato. A verdade é que muitos desses alimentos não são vilões óbvios. Eles estão disfarçados nas prateleiras do supermercado, em produtos rotulados como naturais, light ou sem açúcar. Estão no pão do café da manhã, no lanche rápido da tarde e até naquele molho inocente que você usa na salada. O pior é que a maioria das pessoas consome esses itens todos os dias sem imaginar o impacto devastador que causam no intestino e, consequentemente, no cérebro. E é por isso que entender quais são esses alimentos é tão importante. Alguns deles você provavelmente comeu hoje sem perceber o que estavam fazendo com o seu corpo. Mas não se preocupe. Nós vamos revelar cada um deles e o primeiro da lista é um dos mais comuns e menos suspeitos de todos. Vamos começar com o número 8. Glúten. Mesmo que você nunca tenha tido doença celíaca, o glúten ainda pode estar abrindo pequenas brechas na parede do seu intestino. Estudos mostram que ele ativa uma proteína chamada zonulina, responsável por controlar a permeabilidade intestinal. Quando a zonulina é liberada em excesso, ela literalmente abre os portões da sua barreira intestinal. E é aí que as toxinas escapam. O curioso é que isso acontece mesmo em pessoas consideradas saudáveis. O número 7, óleos hidrogenados. Eles não apenas entopem artérias, também enferrujam seu intestino por dentro.
Margarinas, snacks processados e comidas industrializadas estão cheias dessas gorduras artificiais criadas para dar textura e aumentar a durabilidade dos produtos. Mas, dentro do seu corpo, elas provocam inflamações, alteram a microbiota intestinal e deixam sua barreira cada vez mais vulnerável. É como se cada porção fosse um ataque silencioso à sua proteção natural. No sexto lugar, os adoçantes artificiais. O que deveria ser uma alternativa saudável ao açúcar pode ser ainda pior. Aspartame, sucralose e sacarina mudam completamente o equilíbrio das bactérias do intestino, estimulando o crescimento das ruins e matando as boas. Esse desequilíbrio gera inflamações constantes, afeta o metabolismo e até o humor. Ou seja, aquele refrigerante zero pode estar sabotando sua mente e seu intestino ao mesmo tempo. Em quinto, emulsificantes. Eles fazem com que molhos, cremes e sorvetes tenham uma textura irresistível. Mas dentro do seu corpo, causam o oposto do que prometem. Em vez de deixar tudo mais uniforme, eles desestabilizam a microbiota intestinal. Ingredientes como lecitina de soja, carragenina e polissorbato 80 destroem o equilíbrio das bactérias boas, abrindo caminho para inflamações e irritações na parede intestinal. Número 4. Álcool. Um brinde inocente pode parecer inofensivo, mas para o seu intestino, cada gole em excesso é como uma marretada microscópica. O álcool afrouxa as conexões entre as células do intestino, permitindo que substâncias tóxicas escapem para a corrente sanguínea. E quanto mais frequente o consumo, maior o dano. O resultado é um ciclo de inflamação que não se limita ao sistema digestivo. Ele chega até o cérebro. O número 3 é laticínios. Mesmo que você não tenha intolerância à lactose, seu corpo pode estar reagindo aos laticínios. As proteínas do leite, especialmente a caseína, são conhecidas por causar inflamação em pessoas sensíveis, gerando desconforto, gases, acne e até problemas autoimunes. O que deveria nutrir o corpo acaba sobrecarregando o sistema imunológico e enfraquecendo a barreira intestinal. No segundo lugar, a transglutaminase, também conhecida como cola de carne. Esse nome pode parecer técnico, mas o problema é bem real. Esse aditivo é usado para unir pedaços de carne e criar produtos perfeitos visualmente, como nuggets, frios e carnes processadas. O que pouca gente sabe é que ele também descola as células do intestino, aumentando a permeabilidade e abrindo espaço para a inflamação se espalhar. E por fim, o número 1, solanáceas. Tomates, batatas, pimentões, berinjelas. Parecem inofensivos, não é? Mas essas plantas contêm lectinas, compostos que podem irritar o intestino e causar dores articulares em pessoas sensíveis. O detalhe é que só o calor intenso, como em cozimentos longos, é capaz de neutralizar essas substâncias. Se consumidas cruas ou mal cozidas, elas podem estar contribuindo para seu intestino vazar. E agora um bônus para você: anti-inflamatórios, NSAIDs. Sim, até aquele comprimido aparentemente inofensivo para dor de cabeça pode afetar o intestino. Medicamentos como ibuprofeno e aspirina aumentam a permeabilidade intestinal em menos de 24 horas de uso. É um efeito colateral silencioso que, com o tempo, pode comprometer toda a saúde digestiva. Mas nem tudo está perdido. Se o intestino pode se tornar vazado, ele também pode se regenerar. E a boa notícia é que existem 2 passos simples que podem restaurar essa barreira natural e devolver o equilíbrio entre o corpo e a mente. Você sabia que o seu intestino pode começar a se regenerar em apenas alguns dias se você der a ele as condições certas? É verdade. Mesmo depois de anos de má alimentação, estresse e remédios agressivos, o corpo tem uma capacidade surpreendente de se curar. Mas para isso acontecer, o primeiro passo é simples, embora desafiador: eliminar os gatilhos. Isso significa cortar os alimentos inflamatórios, evitar o uso desnecessário de antibióticos e aprender a controlar o estresse, um dos maiores inimigos da saúde intestinal. Quando esses sabotadores saem de cena, o corpo finalmente consegue respirar e começar o reparo. É aí que entra o segundo passo: fortalecer a cura. Isso inclui consumir alimentos anti-inflamatórios, como peixes ricos em ômega 3, vegetais coloridos e ervas como cúrcuma e gengibre. Adicionar probióticos e pré-bióticos ajuda a reconstruir a flora intestinal, enquanto o colágeno e o jejum intermitente aceleram a regeneração da parede intestinal. Até algo tão simples quanto dormir bem faz diferença. O sono é o momento em que o corpo repara os danos do dia. E o mais incrível é o efeito em cadeia que isso gera. Quando o intestino começa a se curar, a inflamação diminui, a mente fica mais clara e a energia volta naturalmente. É como se um nevoeiro se dissipasse, revelando uma versão mais leve e equilibrada de você.
Porque no fim das contas, quando o intestino se cura, o cérebro desperta. O que você come todos os dias está moldando muito mais do que o seu corpo. Está moldando a forma como você pensa, sente e enxerga o mundo. Cada escolha no prato é uma mensagem enviada ao seu cérebro, de equilíbrio ou de caos. Agora me conta, algum desses alimentos está presente na sua rotina? Qual deles você vai eliminar primeiro para começar a se sentir melhor de dentro para fora? Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre a conexão entre o intestino e o cérebro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E aproveita para compartilhar este vídeo com alguém que vive reclamando de cansaço, ansiedade ou falta de foco. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Lembre-se, cuidar do intestino é cuidar da mente. E quando a mente está clara, tudo muda. O corpo, a energia e até a maneira como você vive cada dia.